Até hoje eu não consegui apreender a questão de o espírito ter que passar pela Terra para evoluir, quando o esquecimento das vidas anteriores nos podem remeter a repetir o erro. Como é Sim. que é isso, Jorge? Essa é uma pergunta que aparece muitas vezes. É bom até a gente abordar isso, porque essa pode ser a dúvida de muita gente. Por quê? Porque a doutrina espírita fala da reencarnação, mas fala do esquecimento do passado. E aí as pessoas muitas vezes dizem assim, ué, por que o esquecimento? Por que não encarna sabendo que é para poder resolver o que tem para resolver? Então vamos lá. Eu não sei qual é o nome da pessoa que fez a pergunta, mas o lance é o seguinte: acompanha meu raciocínio. Os espíritos não evoluem só na Terra. Os espíritos evoluem também no mundo espiritual. Então, um espírito no mundo espiritual pode evoluir? Claro que pode. Olha lá André Luiz, como é que ele chega, como é que ele ficou depois. Os espíritos evoluem no mundo espiritual. Então, a vida verdadeira é a vida espiritual, é a vida verdadeira. O real é desencarnado. Você é um espírito, não é o corpo, você é o espírito. Você está aqui dessa condição por uma circunstância. Você é um espírito, você não é o corpo que você vê no espelho. Então, como nós somos espíritos e podemos evoluir no mundo espiritual, eu posso fazer a minha caminhada lá no mundo espiritual, sem precisar vir para cá. Não é lógico? Ora, se eu sou um espírito, a vida verdadeira é aquela. Eu posso evoluir no mundo espiritual e sou imortal? Então não quero vir, quero ficar lá. Por essa lógica, parece desnecessária a encarnação. E é verdade. Por quê? Porque a evolução pode ser feita lá. Mas tem uma coisa. Lá no mundo espiritual eu posso fazer mudanças, mas eu também posso me enganar sobre o que eu de fato sou. Será que eu realmente sou a pessoa que eu penso que eu sou? Será que eu não estou mentindo para mim mesmo quando, por exemplo, eu tive uma pessoa que me fez muito mal e eu perdoei, reencontrei essa pessoa no mundo espiritual e disse para ela que ela realmente foi uma pessoa que me fez muito mal, mas eu perdoei e hoje eu estou bem com ela, os dois espíritos estão juntos. Não perdoou mesmo? Tem certeza que perdoou? Seria muito legal se eu pudesse ter um instrumento para entrar na consciência do espírito para ver o que tem lá dentro. Porque os espíritos podem se enganar a si mesmos. Podem. Você diz, não, mas eu não sinto mais raiva dela. Não, não sinto, está tranquilo. A gente pode acreditar que está num padrão evolutivo que de fato não esteja. Que de fato não esteja. Então, qual é o instrumento da lei de Deus para saber o que é que tem dentro de mim? Esse instrumento se chama reencarnação. Por quê? Porque tem o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é a razão da encarnação. Porque se fosse para não esquecer, fica lá, papai. Fica lá, não precisa vir. Se você consegue evoluir no mundo espiritual e não quer esquecer, então não venha. Fique lá. E por que não fica? Não fica porque lá você não sabe se melhorou ou não. Eu não sei se eu melhorei. Eu estou andando, eu acho que eu estou melhor, eu acho que eu melhorei, eu acho que eu perdoei. Está com dúvida? Desce para saber. Experimenta o esquecimento do passado, que na verdade não é um esquecimento total, é um esquecimento parcial. Olha como as crianças são diferentes, ou elas são todas iguais. Olha como tem umas que são propensas ao bem e outras não. Olha como umas são mais inteligentes. Como é que você diz que ao esquecimento do passado, se eu trago dentro de mim clamores de tendências a vícios, a virtudes, a estudos, a simpatias e antipatias? E isso me basta. Porque se eu viesse com a minha memória toda aberta, era melhor não vir. Então, quando você pergunta,
Mas por que reencarna? Não dá para reencarnar sabendo? Mas se for encarnar para saber, não vem, papai, não vem, já fica. A razão pela qual nós encarnamos é para provar para nós mesmos o que tem dentro de nós. Uma encarnação é um desafio muito grande. Os espíritos temem a encarnação, porque a encarnação vai eviscerar o que tem dentro de mim. Porque a anestesia da memória vai fazer com que, quando eu chegar em casa e olhar para o meu irmão e dizer, eu não suporto esse cara. Mas esse cara era o mesmo que disse, não, eu perdoei. Agora eu estou acessando o que tem no íntimo do meu ser. Então, quando a gente tem a chance do conhecimento espírita, e não é só espírita, eu estou falando de espírita, mas eu conheço dezenas de doutrinas reencarnacionistas, dezenas. Eu encho 2 mãos minhas com o nome de doutrinas diferentes que estão apoiadas na reencarnação, porque ela não é criação da doutrina espírita. Isso é muito velho. Isso é a doutrina mais antiga que existe na Terra, é a doutrina da reencarnação. Então, ali já se sabia da volta do espírito. Isso é muito importante que a gente compreenda que o esquecimento, na verdade, é a razão da vinda. A razão pela qual eu vim foi porque eu precisava esquecer. E por que eu preciso esquecer? Por 3 razões. Primeira, esquecer o que eu fiz aos outros. Segundo, esquecer o que os outros fizeram para mim. E terceiro, fazer com que eu também consiga, os outros consigam esquecer de mim. Então, eu esqueço o que eu fiz para eles, eu esqueço o que eles fizeram para mim e eles também esquecem de mim. Para que a gente possa conviver, para a gente poder conviver. É muito difícil você ter uma família que tem uma série de laços mal resolvidos do passado se a gente tivesse todo mundo lembrança completa. Já tendo a lembrança pela metade, a gente já tem problema de convivência, imagine se soubesse tudo. Mas precisa ser assim, tá? O corpo tem que ser grosseiro para poder ter esquecimento do passado, o lance tem que ser pesado mesmo para a gente poder acessar só a vida presente e ter bloqueio. À medida que a gente for evoluindo, o corpo não precisa mais ser assim. Não é mais necessário ter um corpo que apague tantas coisas, porque não vai ter tanto conflito no passado. Então, quando você pergunta, eu não sei por que a gente esquece, eu não sei por que a gente reencarna para esquecer. De nós, se não tivéssemos o esquecimento do passado. Seria muito ruim.